Como eram todos os planetas há 8 bilhões de anos? Você já se questionou sobre a aparência do nosso sistema solar no passado? Os planetas apresentavam semelhanças com sua configuração atual ou mostravam características completamente distintas? Neste vídeo, faremos uma viagem no tempo para descobrir como eram os planetas há 8 bilhões de anos. Antes de iniciarmos, por que escolhemos especificamente 8 bilhões de anos? Optamos por essa data e nenhuma outra, pois foi nesse período que o Sistema Solar estava concluindo o período de bombardeio pesado tardio. Esse período ocorreu entre 1 e 8 bilhões de anos atrás. Durante esse período, relativamente curto em termos cósmicos, houve uma quantidade significativa de colisões de asteroides com os planetas e objetos do interior do Sistema Solar. Geralmente gostamos de começar com os planetas mais próximos do Sistema Solar, mas neste caso, faremos uma exceção, pois os gigantes gasosos não mudaram muito ao longo de sua história. Por quê? A razão é que eles não possuem uma superfície sólida. Portanto, durante o período de bombardeio pesado tardio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno sofreram muitos impactos de asteroides, mas esses impactos afundaram em suas nuvens e, como resultado, sua aparência permaneceu a mesma. Alguns astrônomos acreditam que Júpiter e Saturno tenham mudado ligeiramente de cor, pois os minerais depositados pelos asteroides nos gigantes gasosos poderiam alterar a coloração de suas nuvens, mas essa mudança seria muito sutil. Essa dedução foi feita com base no impacto do cometa Shoemaker-Levy 9, que colidiu com Júpiter em 1993. Neste momento, adicione uma miniatura do vídeo feito sobre o cometa Shoemaker-Levy 9. Esse cometa depositou uma grande quantidade de material na superfície de Júpiter, criando um poderoso vórtice escuro no planeta, que alterou ligeiramente a composição de suas nuvens. No entanto, é mais provável que os planetas gasosos parecessem iguais até hoje, mas suas luas não. Provavelmente, no passado distante, os gigantes gasosos não tinham tantas luas como têm agora. Esse é o caso de Netuno e sua maior lua, Tritão. Hoje sabemos que a gravidade do gigante gelado capturou essa lua, e ela não fazia originalmente parte desse planeta. Os gigantes gasosos pareciam... Vamos passar para os planetas rochosos, que eram completamente diferentes. Começando com Mercúrio, há 3,8 bilhões de anos. Este planeta parecia uma fogueira após o período tardio de bombardeio pesado terminou. As análises da sonda Messenger têm mostrado que a superfície de Mercúrio, assim como a da Lua, possui inúmeros impactos de meteoritos que variam de alguns metros a milhares de quilômetros. Algumas das crateras são relativamente recentes, com alguns milhões de anos, e são caracterizadas por um pico central. Crateras mais antigas sofreram extrema erosão, possivelmente devido a mudanças significativas de temperatura, que variavam de 623 Kelvin, 350 graus Celsius, durante o dia a 103 Kelvin, menos 170 graus Celsius, durante a noite. Assim como a Lua, Mercúrio parece ter passado por um período de intenso bombardeio por grandes meteoritos há cerca de 4 bilhões de anos. Durante esse período de formação de crateras, Mercúrio recebeu impactos em toda a sua superfície, facilitados pela quase ausência de uma atmosfera que poderia desintegrar ou desacelerar muitas dessas rochas. Durante esse tempo, Mercúrio era vulcanicamente ativo, formando bacias ou depressões com lava do interior do planeta e produzindo planícies lisas semelhantes aos mares da Lua. Isso é comprovado pela descoberta, pela sonda Messenger, de possíveis vulcões. As planícies de Mercúrio possuem duas idades distintas. As planícies mais jovens são menos crateradas e foram provavelmente formadas quando fluxos de lava cobriram a superfície anterior. Uma característica da superfície deste planeta são as numerosas dobras de compressão que atravessam as planícies. Acredita-se que, à medida que o interior do planeta esfriava, ele se contraía e a superfície começava a se deformar. Essas dobras podem ser vistas sobre as crateras e planícies, indicando que são muito mais recentes. A superfície de Mercúrio é significativamente afetada pela força de maré exercida pelo Sol. As forças de maré em Mercúrio são 17% mais fortes do que as exercidas pela Lua na Terra.
Algo notável na geologia de Mercúrio é a Bacia Caloris, uma cratera de impacto que constitui uma das maiores depressões meteoríticas de todo o Sistema Solar. Essa formação geológica tem um diâmetro aproximado de 1550 quilômetros. Antes do sobrevoo da sonda Messenger, acreditava-se que seu tamanho era de 1.300 quilômetros. Ela também contém uma forma de origem desconhecida não observada anteriormente em nenhum outro corpo celeste, e consiste em aproximadamente uma centena de rachaduras estreitas e terreno liso conhecido como The Spider. No centro disso, há uma cratera. Não se sabe se esta cratera está relacionada à sua formação ou não. Tudo isso nos mostra que Mercúrio teve um passado muito violento, e é provável que não se assemelhasse em nada ao que é agora, porque, com tantos impactos de meteoritos e cometas, era um mar de fogo muito mais quente do que é hoje. Chuvas de ácido sulfúrico e temperaturas superiores a 480 graus Celsius nem sempre foram o inferno que são hoje. Na verdade, todas as análises mostram que, muito provavelmente, bilhões de anos atrás, Vênus era bastante semelhante à Terra. Após o período de bombardeio de meteoritos, vários cometas caíram em planetas rochosos, incluindo Vênus. Como você sabe, os cometas são vastos corpos de gelo e os maiores reservatórios de água do Sistema Solar. Quando esses cometas caíram nos planetas bilhões de anos atrás, o gelo derreteu e se transformou em água. Se o planeta tivesse gravidade suficiente e uma atmosfera, essa água poderia permanecer e se tornar oceanos, lagos e rios. Acredita-se que no passado, na história do Sistema Solar, o clima e a atmosfera de Vênus eram mais temperados, com temperaturas chegando a 50 graus Celsius, algo muito mais amigável se considerarmos que atualmente as temperaturas em Vênus ultrapassam os 480 graus Celsius. Com essas temperaturas, é possível que Vênus tivesse oceanos cheios de água como a Terra, além de possivelmente ter todas as condições para ter seres vivos. Por pelo menos 300 milhões de anos, Vênus poderia reter toda a água depositada por cometas e tinha uma atmosfera muito mais rica em dióxido de carbono. Ainda assim, eventualmente, algo aconteceu e fez com que gradualmente acumulasse mais e mais dióxido de carbono, aquecendo toda a atmosfera e fazendo com que a água evapore até desaparecer completamente. Ao longo dos anos, o planeta foi aquecendo e retendo gases de efeito estufa, o que o levou a deixar de ser um planeta amigável e tranquilo com água, e se tornar o planeta mais quente de todos. Vênus tem um efeito estufa que não permite que o calor se dissipe e retém os gases que aquecem sua superfície, impedindo qualquer forma de vida. A Terra. Sem dúvida, o planeta mais diferente foi o nosso. A Terra nem sempre foi nossa bela e pacífica casa azul com oceanos e florestas cheias de formas de vida abundantes. 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, após o final do período de bombardeio, a Terra parecia muito diferente. Naquela época, nosso planeta estava no início do período arcaico. Neste período, houve uma evolução da crosta terrestre, então teve que haver placas tectônicas, movimento das placas, e uma estrutura terrestre interna semelhante à que conhecemos hoje. No entanto, foi diferenciado pelo excesso de calor. Estima-se que houve mais atividade sísmica devido à incrível velocidade com que a litosfera é produzida. Esperava-se também que houvesse uma atividade mais significativa nas dorsais. As dorsais são elevações submarinas que ocorrem devido ao movimento das placas tectônicas. Nessa época, havia uma atividade mais significativa nas zonas de subducção e um maior número de placas e menores que causou terremotos constantes em todo o planeta, vulcões ativos em todos os lugares e maior concentração de gases de efeito estufa no ar, principalmente dióxido de carbono. A atmosfera carecia de oxigênio livre. As temperaturas parecem próximas dos níveis atuais, mesmo com 500 milhões de anos de formação da Terra, com água líquida presente, como evidenciado por alguns gnáisses altamente deformados produzidos pelo metamorfismo de sedimentos protólitos. Os astrônomos acreditam que o Sol era cerca de 1/3 mais brilhante do que hoje, o que pode ter contribuído para o declínio das temperaturas globais. Acredita-se que nessa época havia o volume mais significativo de gases de efeito estufa em qualquer época da história da Terra. Durante esse tempo, surgem estromatólitos.
Estromatólitos são fósseis importantes resultantes da atividade de grupos de células em colônias formadoras de rochas sedimentares, que começaram a se formar há 3.700 milhões de anos, com uma abundância máxima de 250 milhões de anos atrás. Geólogos descobriram que esses organismos consomem dióxido de carbono e o transformam em oxigênio. Ou seja, foram eles os responsáveis por encher nosso planeta com o oxigênio que respiramos. Como você pode ver, há bilhões de anos, a Terra ainda não tinha condições de hospedar seres vivos, seres como os de hoje. De fato, é provável que de todos os seres vivos que existem hoje, muito poucos poderiam sobreviver nas condições que nosso planeta tinha naquela época. Marte. Finalmente, temos Marte. Os cientistas pensam que Marte se parecia muito com a Terra no passado porque, após o período de bombardeio tardio, como Vênus e Terra, Marte também recebeu o impacto de vários cometas que o encheram de água. Por causa disso, Marte tinha uma atmosfera muito mais densa do que atualmente, além de ter temperaturas muito mais agradáveis, oceanos e rios cheios de água. Todas as condições para abrigar seres vivos. As sondas de exploração já encontraram vestígios do que parecem ser correntes de água que já existiram no planeta vermelho, e também descobriram que existem pequenos depósitos de água misturada com areia ou argila sob a superfície marciana. Sem dúvida, Marte era um lugar muito mais hospitaleiro para a vida no passado, e é por isso que muitos dos cientistas acham que a vida pode ter se originado aqui e depois migrado para a Terra por meio de asteroides. Isso é o que conhecemos como a teoria da panspermia. Marte foi, por muitos anos, o planeta mais hospitaleiro para a vida. Na verdade, poderia ter melhores condições de vida do que a Terra, mas infelizmente, seu núcleo é minúsculo. Por isso, resfriou muito rapidamente, o que causou a perda de seu campo magnético. Sem campo magnético e com gravidade fraca, não havia nada para proteger a atmosfera da radiação solar. Eventualmente, o vento solar foi gradualmente rasgando da atmosfera de Marte, o que diminuiu a pressão atmosférica, evaporando água e fazendo com que ela desaparecesse do planeta até que estivesse completamente seca. Como você pode ver, ao longo da história, os planetas sofreram mudanças significativas que os levaram a ser o que são hoje. Ainda assim, graças a isso, um planeta conseguiu obter as condições necessárias para abrigar os seres vivos. Se aprendemos alguma coisa estudando o passado, é entender como será o futuro. Hoje, sabemos que a Terra e o resto dos planetas continuam a evoluir, e que o nosso planeta não será para sempre o hospitaleiro casa é hoje. Por isso devemos cuidar dela e protegê-la até encontrarmos um novo lar em algum outro planeta do universo.